Nós, lembrando os irmãos que a gente tem seguido aí os protocolos de segurança que pedem no nosso município, como nós falamos pela manhã, nós fazemos isso por conta do testemunho cristão, por conta do amor cristão, do amor que nós temos pelos irmãos, pelas pessoas, mas não é nenhum tipo de temor com respeito à nossa própria vida. Nossa vida está em Cristo Jesus. Se ganharmos a vida em Cristo Jesus, nós já temos todas as coisas. Então nós não temos esse temor, mas em respeito às normas da nossa cidade, também a luta aí que o Conselho de Pastores teve no sentido de conseguir a liberação dos cultos, então nós usamos máscaras, mas graças a Deus fomos liberados aí de pregar com máscara e também de cantar com máscara. Lembrando também que nós estamos aí, cada cantor tem seu protetorzinho aí de microfone, a tia Elce fez. Depois, quando acabar a pandemia, vai virar um porta-moeda top, viu, gente? Ó, tudo arrumadinho. Benção, louva a Deus, irmãos, pelo cuidado da igreja. Os irmãos que têm, de fato, cada vez mais se disponibilizado. Essa pandemia tem mostrado aí vários dons e talentos sendo colocados para o uso na casa do Senhor. Louvado seja o nome de Cristo Jesus. Como nós falamos pela manhã, nós estamos dando continuidade à nossa série de sermões. Nós tínhamos dado um tempo na nossa série de sermões, ficamos aí praticamente 2 meses e meio sem estudar as cartas de João, mas nós resolvemos voltar às cartas de João. Hoje nós vamos pregar o sermão de número 6 nas cartas de João. Eu quero convidar você a acompanhar, se você puder abrir a sua Bíblia na primeira carta de João, capítulo 2, dos versos 15 a 17. Eu vou ler na Nova Versão Internacional. Primeira carta de João, capítulo 2, dos versos 15 até o 17, na Nova Versão Internacional. E voltou agora a parte de vídeo, né? O pessoal do louvor fala, legal, agora, né? Bênção, muito bom, irmão. A gente está aprendendo aqui com as nossas tecnologias e eu quero louvar a Deus por isso, viu? Tem sido muito bom. 1 de João 2, de 14 a 17, diz assim o texto da palavra de Deus. Filhinhos, eu escrevi a vocês porque conhecem o Pai. Pais, eu escrevi a vocês porque conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu escrevi a vocês porque são fortes e em vocês a palavra de Deus permanece e vocês venceram o maligno. Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Até aqui. Vamos orar mais uma vez? Amado Deus, nós exaltamos e bendizemos o seu nome, porque o Senhor nos dá a oportunidade de nos reunirmos aqui agora, nas horas da noite, para prestar culto ao Senhor. Já tivemos esse privilégio de hoje pela manhã, também estamos aqui, e agora voltamos à tua casa, Senhor, uma outra parte do teu povo, reunida nesse mesmo lugar, para bendizer o seu nome, para engrandecer ao Senhor, e dizer ao Senhor o quanto é importante para nós te servirmos, te amarmos, o quanto é importante para nós andar e estar na tua presença, Senhor. Queremos lhe pedir que nessa noite, em Cristo Jesus, o Senhor fale aos nossos corações, edifique a nossa alma com a tua palavra, e que toda a instrução que vem do Senhor seja a instrução que nós recebamos, ó Deus, e que venha moldar as nossas vidas, nossa mente, nossa ação. É assim que nós oramos em Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Irmãos, a vida cristã, ela é uma caminhada contínua de crescimento. Todos nós, na caminhada cristã, na vida cristã, nós começamos na conversão e com o passar do tempo nós vamos aprendendo, isso é normal. Aqui nessa vida, ainda que nós tenhamos pessoas em níveis diferentes de espiritualidade, alguns irmãos com muita maturidade, outros com menos maturidade, nós não temos absolutamente ninguém
que depois de ter um encontro com Cristo, seja completamente incapacitado a seguir e obedecer à vontade de Deus, e também não tenhamos ninguém que tenha todos os dons, a ponto de não necessitar mais de aprendizado. Lembro-me que uma vez eu ouvi um sermão do reverendo Hernandes Dias Lopes, onde perguntaram para ele em uma conferência de pastores: reverendo Hernandes, o senhor que viaja o Brasil inteiro, o senhor que prega em todas as religiões, em todas as igrejas de várias denominações, dos mais variados segmentos, pentecostais, neopentecostais, tradicionais, comunidades, fale para mim, como está a igreja do Senhor? O senhor tem como me passar um raio-x de como está a igreja? Essa igreja está voando com Jesus, todo mundo crescendo espiritualmente. Essa igreja está mais ou menos, uns meio para lá, outros meio para cá, aqueles que vai meio capengando. Ou a igreja ainda é infantil, o povo é mimado, não cresce, não desenvolve, todo mundo arrastado. O reverendo Hernandes olhou para ele, pensou um pouquinho e falou: olha, irmão, deixa eu falar um negócio para você. A igreja está voando com Jesus, a igreja está mais ou menos, e a igreja está meio arrastada. Por quê? Porque em todas as igrejas nós temos pessoas dos mais diversos estágios de crescimento espiritual. Aqui no nosso meio, nós não podemos nos enganar. Tem gente completamente madura e tem gente infantil. Tem gente que caminha no crescimento com Jesus e tem gente que está ali, mais ou menos. Às vezes ele vai, mas você tem que dar uma puxada, bora lá, vamos junto. Tem uns que você fala assim, vamos comigo, outros você fala assim, vai comigo, empurrando, né? Então a igreja do Senhor é assim em todos os lugares. Por que acontece isso? Porque a maturidade cristã não vem da mesma forma para todo mundo. Nem todo mundo tem a mesma aplicação em buscar a vontade de Deus. E é por isso que é importante que nós entendamos a palavra de Deus para que nós continuemos crescendo. Olhando para as cartas de João, que nós estudamos até aqui, até hoje nós vimos aqui 5 sermões. O primeiro deles foi sobre a importância da comunhão entre os irmãos como um fator que valida a nossa fé. E aqui a gente vê essa importância de saber que tem uns mais maduros, outros menos maduros, outros que estão caminhando, outros que estão chegando agora. E nessa comunhão nós crescemos em amor cristão. E diga-se de passagem, irmãos, você não pode pensar assim, o menos maduro é um atrapalho. Pelo contrário. Aquele que está começando na caminhada edifica o que está lá em cima, porque esse que está lá em cima vai ter que ajudar ele. E esse que está lá em cima edifica aquele que está começando, porque esse que está começando é uma maneira do Senhor tratar o coração dele com humildade, com amor, para que ninguém fique para trás no reino de Deus. Vimos no segundo sermão que Jesus Cristo é o Filho eterno do Deus Criador, a segunda pessoa da Trindade, o Verbo encarnado, a vida de Deus para nós, e que Ele é o próprio conteúdo do Evangelho, é a base do Evangelho. Isso para nós é fundamental, porque nós precisamos de fato entender quem Cristo é para as nossas vidas. No terceiro sermão, falamos sobre a questão do Pai. O Delcio muito bem falou aqui, falou hoje pela manhã e falou novamente à noite, na ministração do cântico. Nós temos visto teologia surgindo no nosso meio, dizendo que Deus não é soberano, que Deus não pode estar no controle das coisas, porque o mundo é mau. Ora, o mundo é mau por causa do pecado do homem, não é por causa de Deus. Deus continua soberano, e no terceiro sermão nós vimos exatamente isso, que Ele é o Pai eterno, que Ele é luz santa e perfeita, que nele não há qualquer tipo de treva, e que isso leva os filhos de Deus a andarem na luz que Ele mesmo nos proporciona. Também vimos no quarto sermão que tudo aquilo que foi escrito, tudo aquilo que tem sido pregado, foi escrito para o nosso crescimento, foi escrito para que a gente não peque, foi escrito para que a gente tenha segurança no Salvador Jesus. E no último sermão, há 2 meses e meio atrás, acredito que todo mundo lembra, né? Tenho certeza absoluta que todo mundo lembra. Há 2 meses e meio atrás, o último sermão, nós falamos sobre a importância do amor cristão, a importância de nós amarmos, de servirmos ao Senhor com alegria. E hoje nós vamos falar sobre como nessa caminhada cristã, de crescimento, de desenvolvimento espiritual, nós podemos obter vitória bíblica contra os nossos maiores inimigos. Ora, quem são os nossos maiores inimigos? Já parou para pensar quem são os seus maiores inimigos? Pastor, veio aqui na minha cabeça agora, meu maior inimigo é aquele vizinho meu que fica lá mal de mim o tempo todo. Reclama dos meus cachorros que late, fica reclamando na hora que eu chego em casa, abre o portão, fecha o portão. Aquele vizinho para mim é um peso na alma. Não é ele não. Pastor, já sei. É aquele irmão da igreja. Pensa no irmão atribulado, pastor. Aquilo ali, eu falo um negócio. Isso é pedra de tropeço?
Que dificuldade lidar com aquele irmão, pastor? Também não é ele, não. Ah, pastor, então o que é o meu maior inimigo? Martinho Lutero dizia que todo ser humano tem 3 grandes inimigos. Ele trava uma batalha contra 3 grandes inimigos, a saber, o mundo, a carne e o diabo. Esses 3 inimigos englobam tudo aquilo que vem de tentação sobre nós e tudo aquilo que pode nos levar a cair, que nos leva a pecar. Esse texto aqui de João, da primeira carta de João, ele trabalha exatamente esse aspecto. Lutero tinha conhecimento desse texto quando ele cunhou essa expectativa dos 3 grandes inimigos. A diferença é que aqui, na carta de João, João começa falando do maligno, do mundo e depois da carne. Mas esses são os nossos 3 inimigos. E como nós podemos obter vitória sobre eles? Para que a gente entenda um pouco mais como João pode nos ajudar nesse aspecto, por que esse texto pode nos falar sobre isso, é importante a gente lembrar que as 3 cartas que João escreveu, elas foram escritas ali entre o ano 90 e o ano 95 da era cristã, onde os novos convertidos estavam enfrentando algumas heresias que nós vemos muito parecidas nos nossos dias. Eles enfrentavam o gnosticismo, o docetismo e o ascetismo. Qual era o problema dessas heresias? Essas heresias afirmavam que Jesus, para ser verdadeiramente o Filho de Deus, ele não podia ter um corpo físico, ou seja, eles negavam o milagre da encarnação. Mas a questão não era meramente teológica, não é que eles não gostassem de ter um Cristo que veio em carne. A grande questão é que eles negavam que Jesus tinha vindo em carne exatamente para dizer, a carne não entra no céu. O nosso corpo físico não vai herdar as coisas de Deus. Logo, eu posso fazer o que eu quiser com o meu corpo físico que está valendo. Eu posso entregar a minha vida às dissoluções que não tem problema. Deus não se preocupa com isso. A carne não vai entrar no céu, e esse é um problema muito sério. Essa heresia estava fazendo com que muitos se afastassem da fé genuína e da comunhão com os santos. Eles estavam começando a crer em mentiras mundanas e abraçando um estilo de vida que era completamente contrário à vontade do Senhor. Eles envolveram-se no mundanismo, dando lugares aos prazeres da carne, e uma vez que eles consideravam que essa carne não entraria no céu, eles pensavam assim, agora vale tudo. Vamos fazer o que tiver que fazer. Deus não está preocupado com isso. A gente vê muito isso nos nossos dias, irmãos. A gente tem percebido muito desse tipo de teologia nos nossos dias. Eu falei pela manhã que, de maneira assustadora, nós temos visto que cada vez mais as pessoas que se convertem mudam cada vez menos. Então, as pessoas, elas vêm do mundo para a igreja, dizem encontrar-se com Cristo, mas, de fato, elas não têm grandes mudanças. Pelo contrário, nós temos visto as igrejas se moldando às pessoas, e não as pessoas se moldando àquilo que a palavra de Deus nos diz. Então, a pessoa tem um estilo de roupa, e aqui, mais uma vez, lembrando, nós não estamos falando de usos e costumes. Haja visto que você não está me vendo aqui de terno, gravata, nada disso. A minha preocupação não é uso e costume. Não é apenas uma questão exterior, mas é fato que quando o interior muda, o exterior muda também. Tem que mudar também. Mas hoje o que nós vemos? A pessoa tem aquele estilão meio desajeitado de vestir, então você arruma uma igreja que todo mundo veste daquele jeito. A pessoa gosta de umas tatuagens, nada contra tatuagem, falei isso hoje de manhã também. Se você tem dúvidas sobre tatuagem, vem falar comigo, a gente vai discutir esse assunto biblicamente, ou pergunte ao pastor. Marcinho responde. Melhor, já até respondeu. Vai lá no, como é que é o nome do negócio? IGTV do Instagram. Irmãos, eu não sei nada de Instagram, né? Vai lá no IGTV do Instagram, já tem lá no Pergunte ao Pastor sobre tatuagem, ele pode te responder biblicamente sobre isso. Você faz uma nova pergunta, tatuagem versão 2. Ele vai responder para você também, biblicamente, porque muitas vezes a gente tem conceitos particulares sobre um assunto que não tem fundamento bíblico, então a gente precisa ser bíblico com isso. Mas o que acontece? O problema não é a tatuagem ou não tatuagem, o problema é que a gente inventa uma igreja para o tatuado. E o que gosta de usar brinco, a gente arruma uma igreja para ele também. O que anda de skate, eu arrumo uma igreja para ele também. O que anda de moto, a gente arruma uma igreja para o motoqueiro. E aí, nós estamos percebendo que cada vez mais as igrejas têm se amoldado às pessoas, em vez das pessoas se amoldarem ao Evangelho. Isso é preocupante, irmãos. Por quê? Porque cada vez mais a gente percebe que o Evangelho não tem transformado muita gente.
A intenção do apóstolo João é mostrar a divindade de Cristo encarnado, de maneira que ele mostra que assim como Jesus é o verbo que vem em carne, ele declarou isso no Evangelho, e assim como Jesus viveu em carne, venceu seus pecados em carne, habitou no meio de nós em carne, viveu num corpo físico e ressuscitou em carne, também nós devemos viver em santidade aqui com os nossos corpos físicos. Nós não temos uma autorização para viver de qualquer jeito, de maneira alguma. O Senhor nos chama a viver em santidade. Por isso, as verdades ditas sobre a corporeidade de Jesus são tão importantes para a nossa compreensão e prática do Evangelho e para que nós nos mantenhamos firmes na luta contra os nossos principais inimigos. Quais são? O diabo, o mundo e a carne. Porque esses inimigos nos tentarão aqui, em carne, no corpo físico. E se a gente não entender a importância de viver com Cristo aqui, agora, de uma espiritualidade prática que redunde numa transformação da nossa vida, a gente vai ter problemas sérios. Então, como obter vitória bíblica sobre os nossos maiores inimigos? A primeira vitória que nós tratamos aqui, que João trata aqui, é a vitória contra o diabo. Perceba o que nos diz o versículo 14. Filhinhos, eu escrevi a vocês porque conhecem o Pai. Pais, eu escrevi a vocês porque conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu escrevi a vocês porque são fortes e em vocês a palavra de Deus permanece. E vocês venceram o maligno. A vida cristã, como nós já falamos aqui, além de ser uma caminhada, ela também é uma constante escola, na qual nós nos matriculamos no ato da conversão. E todo mundo precisa um dia passar pela conversão. Desde os nossos pequeninos. O filho de crente não é crentinho. O filho de crente precisa, num dado momento da sua vida, ter uma experiência transformadora com Cristo Jesus. Você, como pai, pode ter a oportunidade de ser o evangelista do seu filho. Irmãos, que presente. Que presente quando a gente ouve dos nossos filhos que eles creem no Salvador Jesus e nós tivemos a oportunidade de sermos nós aqueles que apresentaram o Evangelho para ele. Mas de qualquer forma, todos os nossos filhos, eu, você, um dia passamos pela conversão, todas as crianças, enfim, todo mundo precisa passar pela conversão. E a conversão é a nossa matrícula na escola da fé. É onde nós começamos a crescer espiritualmente. Segundo o pastor e comentarista Matthew Henry, os que têm a permanência mais prolongada na escola de Cristo Jesus alcançam fortaleza de espírito e bom senso, bom sentido, boa ideia, bom pensamento. Eles também têm resistência, com maior êxito, às primeiras provações e tentações. Eles rompem com os maus costumes e relações e entram pela porta estreita da conversão verdadeira. Como eles fazem isso? Lendo a palavra de Deus, crescendo na palavra de Deus, estudando a palavra de Deus. Esses dias eu estava aconselhando uma pessoa e nós conversamos. Quem vem se aconselhar comigo sabe que tem exercício, tem tarefa para casa, vai ter que ler material, vai ter que ler livro, vai ter que ler Bíblia, vai ter que ler devocional. Ah, pastor, mas eu não quero não. Então você está no lugar errado. Então, a gente só troca umas ideias, a gente conversa. Agora, se é uma caminhada de crescimento espiritual, a gente vai ter que ler, irmãos. E eu gosto de dar coisa para ler, porque daí é o que acontece. Às vezes eu dou um material e o autor do livro dá aquela cutucada. Aí não fui eu. Estou de boa. Fica bravo com o autor do livro. Eu não. E quando é a Bíblia, é melhor ainda. Como é que vai ficar bravo? Fica bravo com o tal do Paulo. Quem mandou ele escrever isso? Chegando no céu, você fala assim, Paulo, por que você escreveu esse negócio aqui? O pastor mandou eu ler isso aqui. Isso deu uma pancada em mim, ué? Que coisa mais difícil é isso? Por que eu dou esse tipo de exercício? Porque, irmãos, aconselhamento bíblico, vida cristã, não é passe de mágica. Vida cristã, aconselhamento bíblico, caminhada com Deus, é um exercício constante de crescimento espiritual, onde você precisa ler a Bíblia, onde você precisa orar, onde você precisa praticar e onde você precisa rever tudo e refazer tudo de novo, todo dia. Todo dia. Então,
nós nos matriculamos nessa escola no ato da conversão. E nós começamos a aprender e a andar nas Escrituras. E o primeiro sinal prático dessa conversão é a libertação das garras do diabo. Agora não somos mais escravos, fomos libertos por Cristo. E como sabemos? Na Bíblia, na palavra de Deus, nas Escrituras. João propõe aqui um crescimento em um sentido de caminhada com Deus. Ele fala de 3 estágios, ele fala dos filhinhos. Quem são os filhinhos? As crianças na fé, crianças em Cristo. Não tem a ver com idade. Tá? Não tem a ver com idade. Você é um novo convertido, você nasce de novo com a idade que você tem. Não importa qual seja a sua idade, você encontrou com Cristo, você nasceu de novo, é uma criança na fé e precisa crescer. Esses precisam de sabedoria e buscam sabedoria no Pai e também naqueles crentes mais maduros, de uma caminhada mais longa. E é importante que nós tenhamos esse na igreja. E você precisa buscar ser esse crente na igreja. Você é o tipo do crente que eu poderia chamar você hoje e falar assim, ó, eu preciso de alguém para discipular umas meninas lá do ser, lá. Suzane, vem cá, cata aqui, ó, nós temos 10 aqui para discipular. Eu sei que já tem gente discipulando lá, irmãos. Mas se eu precisar de mais você, eu posso contar contigo? Você é o tipo do crente que eu falo assim, ó, tem um menino que chegou para mim no aconselhamento, eu estou com a minha agenda cheia de aconselhamento, não estou dando mais conta. Eu preciso de um homem de Deus para caminhar com esse menino. Posso colocar ele para caminhar com você? Falou, você vai andar com esse homem de Deus aqui, irmão? É melhor do que você andar comigo. Isso aqui é um santo varão do Senhor. Você vai andar com ele vai orar por você, vocês vão estudar a Bíblia juntos, vocês vão escrever. Nós precisamos dessa gente aqui na igreja também, irmãos. Uma igreja que depende apenas do seu pastor para crescimento espiritual está fadada a fechar as portas. O pastor tem que ser um dos crentes da igreja. Um dos crentes da igreja. Nem precisa ser o mais crente. Nem precisa ser o mais crente da igreja. Ele tem que ser um dos crentes da igreja. Tem que ser modelo, sim. Mas pode ter outros iguaizinhos a ele. E deve ter outros iguaizinhos a ele. Para caminhar com o rebanho do Senhor. Então, a gente precisa de gente madura. Os crentes maduros, mais avançados, conhecidos como pais aqui, que João traz a eles a questão de pais. Por quê? Pela experiência na caminhada de fé. Eles conhecem aquele que foi desde o começo, antes que o mundo era feito. E por isso eles podem ser guiados a renunciar às coisas do mundo. É gente madura, é gente cascuda, é gente que sabe enfrentar o diabo com as escrituras, é gente que não se dobra a qualquer mimimi. Nós precisamos ter essa gente aí. E depois, João trata aqui de um aspecto chamando os jovens. E é interessante que, mais uma vez, jovem aqui no texto não tem a ver com a idade em si. Juventude tem a ver com a glória da fortaleza de uma vida em Cristo, de uma vida na graça. Hoje pela manhã eu falei da juventude de Caleb, quando aos 84 anos de idade, falaram para ele assim, agora nós vamos entrar na terra que Deus nos deu, Josué dizendo, nós vamos entrar na terra que Deus nos deu para conquistar. Caleb catou a sua armadura, catou a sua espada e falou assim, eu estou pronto igual eu estava 40 anos atrás. Estou animado igual eu estava, meu coração está igual eu estava. Por quê? Ele tinha 84 anos de idade no corpo físico, mas sua alma era jovial, confiava no Senhor. Ele estava descansado no Senhor. Isso é juventude espiritual. Nós precisamos ter isso. E como a gente consegue isso? Lendo a palavra, irmãos. Quem lê a palavra, vê o tempo passando, mas não envelhece. Ele amadurece. Ele aprende a lidar com cada estágio da vida. A ideia joanina é de que em todos os estágios da vida, os que vencem o maligno o fazem pela palavra de Deus. Os pequeninos se encontram com Deus na palavra, vão amadurecendo na palavra e são revigorados na palavra. Desde a instrução inicial, a experiência e ao vigor da juventude em todo o tempo e em todas as fases da vida, a palavra de Deus é o que dá a vitória para a vida do crente sobre o mal. Dwight Lewis Moody, famoso pregador, afirma que, de fato, é a palavra de Deus permanecendo nos crentes que os leva a vencer o maligno. Assim, um crente que realmente almeja ser forte na batalha da fé, precisa levar a palavra de Deus a sério. Não pode brincar de ler Bíblia.
Precisa estudar a palavra, meditar na palavra, amar a palavra, obedecer a palavra, colocá-la em prática na vida como sendo de fato a sua regra de fé a ser aplicada diariamente. Precisa avançar na palavra e usar a palavra como vitória contra o maligno. O diabo vem soprar besteira no seu ouvido. Você se protege com o escudo da fé. Efésios, lembra disso? Escudo da fé. O diabo lança os dardos inflamados, escudo da fé. E como é que eu ataco o diabo, pastor? Eu abaixo o escudo e falo, seu sem vergonha. Não é isso não, irmãos, em nome de Jesus. Você ataca o diabo com a palavra. Lembra de Jesus sendo tentado no deserto? O diabo falava assim, faz a pedra virar pão. O que Jesus falou? Você está achando que eu sou padeiro? Foi isso que Jesus respondeu? Jesus falava assim, está escrito. Pula do pináculo do templo. Ué, você está vendo a asa aqui? Não foi o que Jesus falou. Jesus diz, está escrito. Olha, eu te dou todas as coisas. Ué, eu estou te pedindo dinheiro? Foi isso que Jesus respondeu? Jesus diz, está escrito. É assim que nós vencemos o maligno. Está escrito. E eu creio porque está escrito. Eu creio porque eu sei o que está escrito. Eu sei quem escreveu. E esta palavra transformou a minha vida. E está escrito. E é a verdade de Deus. É assim que a gente tem vitória contra o maligno. Não há outro meio de vencer o diabo que não seja pela palavra aplicada à vida diária. Não adianta você fazer campanhas místicas de oração. E eu não sou contra a oração em nome de Jesus. Pelo contrário, eu acho que a gente deveria orar muito mais do que a gente tem orado. Mas não como campanha, como moeda de troca, como ato místico. O tal do hoje nós temos visto, hoje até diminuiu um pouco, no meu tempo tinha mais isso. O tal do ato profético. Vamos fazer aqui um negócio aqui, que vai mexer no negócio lá, irmão. Isso é magia, isso não é fé. Nós vivemos por fé. Não vivemos por crendice humana. O diabo não vai sair correndo porque você faz meia dúzia de coreografia ou quebra um vaso, derrama óleo em qualquer lugar. É com a palavra, está escrito. Eu creio porque está escrito. E até mesmo as nossas orações são direcionadas assim. Por que eu oro assim? Porque está escrito. Está escrito que é para eu orar desse jeito, eu vou orar desse jeito. Temos a oração do Pai Nosso, inclusive convite para vocês no sábado, o pastor Márcio vai falar sobre a oração do Pai Nosso com os jovens aqui. Não deixe seu filho em casa, manda ele para cá. Põe máscara, põe luva, põe o que você quiser, capacete, mas manda ele para cá. Não deixe ele em casa. Envolve ele com plástico, filme, faz alguma coisa, manda ele para cá. É melhor ele estar aqui ouvindo a palavra de Deus, que está em casa com medo do Covid. Pode mandar o menino para cá. Nós damos um banho de álcool gel na porta, falar para os diáconos comprar até aquelas bombinhas costal, viu, Ezequiel? Pode comprar, trazer e nós damos um banho na galera aí. Sabe por quê? Porque ele vai ouvir sobre oração, e não de uma maneira mística. Vai ouvir de acordo com o que o Senhor Jesus ensinou aonde? Na palavra. É a palavra que vai fazer o seu filho continuar forte na fé, na universidade, no trabalho, quando ele sair da sua casa. É a palavra que vai transformá-lo num bom marido, numa boa esposa. É a palavra que vai fazer com que ele seja um cidadão honesto, um homem honrado, uma mulher de Deus. É a palavra que nos dá a vitória contra o maligno em todos os aspectos. Para João, é fundamental a importância que os crentes têm de se lembrarem da posição que o Senhor lhes deu na palavra. Agora eles não estão presos nas garras do maligno. Eles foram libertos pelo Senhor. Eles vivem em novidade de vida. Isso é defesa contra o maligno. Quando o diabo sopra no ouvido: ah, você não tem jeito não. Ah, você não é bom não. Eu lembro-me uma vez, eu conversava com o presbítero Sivaldo, vou falar porque o nome porque ele permitiu, e ele já tinha contado esse testemunho, inclusive aqui. Diz que algumas vezes ele, perto de uma eleição do presbiterato, e todos nós temos as nossas crises, dificuldades, e algumas vezes o inimigo soprava nele: não vai ser candidato a presbítero não, você não serve, você não é bom. Por que ele veio para ser candidato? Porque a palavra diz que ele era filho de Deus.
Porque a palavra diz que os pecados dele foram perdoados. Porque a palavra dizia quem ele era, e não era o inimigo que iria dizer quem ele era. Era a palavra de Deus, é na palavra que nós vencemos o maligno. Em Cristo nós vencemos o diabo. Jesus é o verbo encarnado, a própria palavra de Deus viva. Ele venceu os poderes do diabo na cruz, e nele nós somos mais do que vencedores. A palavra é nossa arma de vitória. Então como eu venço o maligno, o diabo, que é meu primeiro e cruel e pior inimigo? Com a palavra. Está escrito. Um crente que sabe o que está escrito não é levado pelas artimanhas do diabo. O diabo sopra as coisas no seu ouvido e diz, ó, está escrito, está escrito, está escrito. E a palavra é de Deus. Segundo lugar, como obter vitória sobre os nossos maiores inimigos? E o segundo inimigo é o mundo. E nós precisamos também obter vitória contra o mundo. O diabo é o tentador. O diabo é aquele que nos sugere o pecado. O diabo é aquele que nos oprime, que sopra mentiras nos nossos ouvidos. É aquele que tenta nos enredar e nos prender nos seus laços. Mas nós temos outros inimigos, por exemplo, o mundo, que nos mostra aí um panteão de deuses ídolos, que nos prometem prazer, e muitas vezes nós caímos nisso. E como é que João diz que nós podemos vencer o mundo? Versículo 15, olha aí como é que está escrito. Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então a vitória contra o mundo é amando a Deus, não direcionando o amor, o nosso coração às coisas que aqui estão. Nos escritos de João, não apenas nas cartas, mas também no Evangelho, o mundo representa o sistema de rebelião e orgulho que busca destruir a Deus e o seu governo. Então, o mundo que João está falando não é necessariamente o mundo físico, a terra, as coisas, a casa, a árvore, o bichinho, o planeta, por assim dizer. Não é isso que João está falando. Ele está falando de um sistema que vive em rebelião contra Deus. É esse sistema, não a ordem da criação como tal, que não pertence ao Pai, que foi marcado para o julgamento, para a destruição. Então, quando Deus fala que vai julgar o mundo e destruir o mundo, não é necessariamente a terra. Ele está falando de um sistema de valores que está vigente sobre essa terra. Segundo o comentarista bíblico Warren Wiersbe, a perspectiva de mundo para João não refere-se a todo tipo de prazer que pertence, ou melhor, refere-se a todo tipo de prazer que pertence a esta vida e que se opõe a Cristo. Isso é o mundo. Os prazeres que nós sentimos na vida e que buscamos sentir e que se opõem àquilo que Cristo tem a oferecer. Wiersbe vai além. Ele diz que o mundo é o sistema de Satanás. A sociedade que se opõe a Deus e quer assumir o lugar de Deus. Nós falamos hoje pela manhã. Nós temos várias coisas que fazem isso. Nós temos, por exemplo, as ciências sociológicas que dizem, não, olha só, o homem sempre foi assim, então a gente tem que respeitar o homem. E agora nós começamos a olhar o homem pelos olhos do homem. Então não é o que Deus diz, é o que nós dissemos. E agora você pode ter uma ideologia de gênero, você pode ser o que você quiser. Não precisa mais ser homem, mulher, ou nem mesmo apenas homossexual, como a gente conhecia antigamente. Você é o que você inventar na sua cabeça, aí está valendo. Esse sistema é demoníaco, é satânico. É uma tentativa humana de desumanizar o ser humano, de desfigurá-lo, descaracterizá-lo daquilo que Deus o fez. É como se o homem estivesse dizendo assim, nós não vamos ser aquilo que fomos criados. Ontem eu estava vendo uma notícia no UOL. E não é ali um grande site, né? Mas a gente também não tem muito onde olhar a notícia, né? A gente fica meio correndo. Mas a notícia era o seguinte, homem transgênero dá à luz em casa. Eu fiquei falando, senhor, não pode. O cara estudou jornalismo. Essa pessoa passou pela escola. Não é falta de estudo. Essa pessoa estudou biologia. Ainda que ela seja jornalista, ela estudou, nem que fosse forçada, ela teve que estudar biologia. Ela ouviu falar dos cromossomos, XX, XY, ela sabe como funciona.
Homem não dá à luz por uma questão simples. Ele pode fazer qualquer tipo de transformação exterior. É impossível desfazer o que o Criador fez. Ele não vai ter um útero nunca. Como nenhuma mulher transgênero vai morrer de câncer de próstata. Sabe por quê? Porque isso é um aspecto do Criador. Você pode dar uma maquiada no exterior, mas por dentro você é o que você é, porque Deus fez o que você fez. É esse sistema que se opõe a Deus. É os sistemas desse mundo que nos oferecem salvação em lugares que não são Deus. Gente que busca o prazer próprio e ficam psicologizando a sua alma. Pastor, você tem problema com a psicologia? Não, irmãos, desde que ela faça o seu papel. E o papel dela não é o aconselhamento. A perspectiva de aconselhamento da psicologia é completamente antagônica àquilo que Deus fez. A antropologia dela é errada, a sociologia dela é errada, a teologia dela é errada, as perspectivas de saída, de problema do homem são erradas e as soluções colocadas para o problema do homem também são erradas. Mas por que a gente vai atrás? Porque a gente quer ouvir o que a gente quer. A gente não quer ouvir que é pecado. Sabe qual que é o seu problema, meu filho? É pecado. Quando você vier para aconselhamento, irmão, pode vir tranquilo, viu? Não é no primeiro dia que eu vou falar que é pecado. Eu sei que é pecado, mas eu não vou falar para você assim no primeiro dia. A gente vai devagarinho, você vai caminhando, você vai descobrir por você mesmo que é pecado. Uma vez a pessoa falou comigo, pastor, mas tudo é pecado? Eu falei, nem tudo, só 99%. Tem coisa que não é pecado, tem coisa que é física, tem coisa que é fisiológica, mas é raro. É raro. É raríssimo. A pessoa não dorme por causa de ansiedade, coração cheio de ansiedade. Você fala para ela, vai para o Senhor, ansiedade, a Bíblia diz assim, assim, entrega a sua ansiedade ao Senhor, ora, faz isso. Não, pastor, não dá. Não, preciso de uma coisa que a Bíblia não resolve. Daí ele vai lá no médico, fala assim, doutor, eu estou ansioso, estou mal, estou com um problema psicológico. Quando ele achar um bom médico, o médico vai pedir um exame para ele. Aqui o Dani, pode perguntar para ele se é assim mesmo. Agora, se ele for um mau médico, ele fala, o que você quer? Eu quero dormir. Toma, dorme. Aí a pessoa fala, não, pastor, agora eu estou dormindo. Eu falei, mas e a ansiedade? Está lá também. Eu só desligo e durmo. Mas quando eu acordo, a ansiedade continua. Sabe por quê, irmão? A alma não toma comprimido. Quem toma comprimido é o corpo. A alma não toma comprimido. As coisas espirituais são com Deus, as nossas emoções são com Deus, nossa vida é com Deus. Então eu não vou dizer para você que é pecado assim, fica tranquilo. A gente vai descobrir devagarinho junto. Qual tipo de pecado? Outra coisa, irmãos. Nem tudo que fala que é pecado está condenando alguém, a gente precisa entender. Nós precisamos louvar a Deus porque o Senhor nos mostra o pecado, porque é o pecado que nos mostra o caminho da graça. É porque nós pecamos que nós caminhamos para a graça. Não é o pecado que mostra, é Cristo. Mas no pecado nós encontramos o caminho para a graça. Então nós temos vários sistemas de valores nesse mundo que tentam roubar o lugar de Deus. Gente que busca ideologias políticas de direita, de esquerda, de centro. Já falei que um cristão não pode ter uma ideologia política. Um cristão é cristão. E num dado momento ele vai ter que votar em alguém da direita, outro da esquerda, outro do meio, outro de cima, outro de baixo. Ele tem que votar em alguém. E temos que parar com essa brigaiada na igreja por causa disso. Cristão é cristão. A Bíblia diz que ele vai julgar todas as coisas, mas ele não é julgado por ninguém. Esses sistemas de valores que tentam roubar o lugar de Deus são demoníacos, satânicos, e é esse mundo que vai ser condenado. Aqui nós vemos muitas coisas, como os prazeres mais diversos, as ideologias, os bens, quaisquer outros lugares que busquemos a satisfação, ou depositemos a confiança que não seja o único e verdadeiro Salvador. Qualquer lugar que não for Cristo, é o mundo. E a Bíblia diz que a gente não pode amar o mundo. Por isso a advertência de João tem relação com o amor. Porque quem ama o mundo, quem ama essas coisas, quem ama a si mesmo, quem ama as suas vontades,
está, na verdade, se dobrando em adoração àquilo que o mundo lhe proporciona. Ele não quer saber o que Deus tem. Ele está buscando segurança em coisas que não são Deus. Confia mais nas afirmações desse mundo do que naquilo que Deus faz. Confirma mais. E aqui, eu falei hoje pela manhã também. Tem muito crente que ele não tem fé em Deus. Ele tem fé na tal ciência. Eu já falei que não existe ciência neutra. Quem faz ciência? É o cientista. E o cientista é quem? É gente. E ele erra. E muita coisa muda. Tem coisa que pode hoje, não pode amanhã. Tem coisa que você tomava hoje, não toma amanhã. Quem aqui nunca tomou biotônico Fontoura? Já tomou? Eu acho que eu tomei tanto que a fome não acabou nunca mais. É quase um crime dar um biotônico Fontoura para as crianças hoje, porque tem álcool, não pode, isso, aquilo. As coisas vão mudando. As pessoas vão descobrindo quem é o cientista. O cientista é aquela pessoa, crente ou não, irmãos, que pela graça de Deus, a graça comum derramada sobre a terra, foi capacitado pelo estudo para aprender a descobrir as coisas que Deus já escondeu na natureza, as coisas que estão aí. Ele estuda e descobre aquilo. Só que ele atribui valores àquilo. Tem gente que descobre aquilo e fala, pronto, agora essa aqui é a verdade. É só você ver quantos picos da pandemia a gente já teve até hoje. E qual vai ser o pico? Diz que é de hoje até acabar. Tempo bom. Um dia vai ser. Mas as pessoas preferem confiar que a sua vida é determinada por essas coisas do que por Deus que o fez. Falei pela manhã, Salmo 139. Vai ler, irmão. Eu estou dizendo para você não se cuidar, estou dizendo para você não usar máscara. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo para você ir contra as leis impostas aí que são sanitárias. Não. Eu estou dizendo para você tentar a Deus. Não, Jesus não pulou do pináculo do templo. Mas eu estou dizendo que a sua vida está nas mãos daquele que fez. A Bíblia diz que não havia nenhum dia da sua vida e Deus já havia determinado todos. Todos já estão escritos, todos eles. Você não sabe quais são, Deus tem eles contados. Então isso tem que tirar o temor do nosso coração. Isso precisa tirar o temor do nosso coração, porque senão se torna um ídolo. E se nós confiarmos ou precisarmos validar a nossa fé pela ciência, nós de fato não temos crido em Deus. É preciso que a gente pense nisso. Por isso essa advertência de amar. Confiar mais nas afirmações desse mundo do que naquilo que Deus fez. Confiando mais no conhecimento da perspectiva humana do que naquilo que determina o Criador. E a gente tem visto muitas pessoas se dobrarem a isso. Eu lembro um amigo meu, pastor. Você quer ver ficar com birra, irmãos? Quando você vai falar alguma coisa com o irmão, ele fala, mas você já estudou isso? Eu falo, rapaz, se eu estou falando com você, você acha que estou falando sem pensar? Esses dias atrás a moda era estudar a história, né? Você tem que estudar a história. Eu falei, irmão, eu chegava a odiar a história, tanto que eu estudei história. Eu li história que você não imagina. O problema é que nós estamos tentando inventar uma nova história. Mas eu conversava com ele e falou, você precisa entender sociologia. Eu falei, beleza. O que a sociologia diz? Olha, o homem é assim, ele vem se construindo assim, tal. Eu falei para ele, então vamos dar uma lida no que Salomão fala sobre o homem? Você é pastor, sou pastor, nós dois somos crentes. O que Salomão fala sobre o homem? Fala, Deus fez o homem reto. Tudo esse negócio que você vê na sociologia é o homem se metendo em um monte de enrascada. É isso aí, não é isso que a Bíblia diz? É isso que eu tenho conhecimento. Deus fez o homem reto. Mas ele se meteu num monte de problema. E muitas vezes a ciência é o homem natural, olhando o homem natural pelo olho do homem natural. E nós somos espirituais, porque o Senhor colocou em nós o seu Espírito Santo. A admoestação moral para não amar o mundo também é uma orientação prática. E João deixa isso muito bem claro. Ele fala, gente, amar o mundo é perda de tempo, porque o mundo e a sua cobiça passam. Está acabando esse negócio aqui. O Senhor virá, nos resgatará e nós vamos para um novo lugar. Assim, aqueles que forem resgatados por Cristo já não pertencem mais a esse mundo.
Esses venceram o maligno pela palavra do Pai e foram reconciliados pelo sangue de Jesus. Dessa forma, demonstram que foram escolhidos para a salvação e a vida eterna, exatamente pela sua repugnância aos valores do mundo. Então, as pessoas se afastam dos valores do mundo, começam a crer cada vez mais em Deus, deixam as mentiras do mundo, os prazeres oferecidos do mundo, o sistema do mundo de lado. Evangelho de João, capítulo 17, no verso 14, diz o seguinte: dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. A tradução aqui da NVI ficou muito poética, né? Olha que maravilha. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Quem disse isso, irmãos? O Salvador Jesus Cristo, em uma oração em nosso favor. Evangelho de João 17, Jesus está orando ao Pai, para que o Pai envie o Espírito. Ele orou por nós, por mim e por você. Nessa oração ele fala: eu não estou dizendo só sobre esses, Pai, mas sobre todos aqueles que vierem a crer. Cristo nos deu uma nova vida, e por isso nós conseguimos vencer o mundo. Ele nos transformou em cidadãos dos céus, que não temem a morte e anseiam por estar com o seu Senhor. O nosso amor agora está em outro lugar, irmãos. Nosso amor não está mais aqui. Nosso amor está no céu. O nosso amor está nas moradas que Jesus foi preparar para mim e para você. De forma que podemos dizer como Paulo: morrer é lucro. Então, como nós obtemos vitória contra o mundo? Não amando o mundo, não seguindo as coisas desse mundo, não seguindo o curso desse mundo, antes confiando em Deus. Então, para vencer o maligno, palavra; para vencer o mundo, amor a Deus. Mas tem uma outra vitória, que é contra a carne. E aqui nós vamos ver como a gente pode vencer biblicamente também a carne. Versículo 16 nos diz o seguinte: pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Olha só, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação de bens não provém do Pai, mas provém da onde? Do mundo. Perceba como a questão da carne, da carnalidade, dos prazeres da carne estão ligados ao amor ao mundo. Estão intrinsecamente ligados. Os prazeres da carne têm uma ligação direta com as coisas desse mundo. Os que amam as coisas do mundo tornam-se cegos para os seus erros e negam que as coisas que ele faz estão em desacordo com a vontade de Deus. Não, pastor, não é bem assim. A gente ouve isso direto. Não é bem assim, pastor. Você acha? É radical desse jeito? Mas a Bíblia diz isso? Sim, a Bíblia diz isso. É desse jeito aqui. Não mudou. Jesus não aumentou a porta, ela continua estreita. Jesus não largou o caminho, não fez pista dupla. Não, o caminho continua estreito. A gente precisa pensar isso. Jesus não vai mudar porque a gente muda. Jesus não muda porque o homem muda. O pecado do homem muda continuamente. A graça de Deus é a mesma, a palavra de Deus é a mesma e ela é imutável. Nós não precisamos fazer uma Bíblia 2.0. Porque a palavra de Deus é eterna, ela não é temporal. E é com ela que a gente vai vencendo essas questões do mundo. E a gente vai caindo, tirando dos nossos olhos a cegueira para os nossos próprios pecados. João afirma que a busca pela satisfação que o mundo dá é um desejo que não vem da parte do Pai. Essa busca pela satisfação, segurança e prazer que o mundo oferece é chamada de cobiça. E em outra versão de concupiscência. Uma tradução mais atualizada para esses dois termos nos traz a seguinte compreensão: o que é uma cobiça? O que é uma concupiscência? São anseios, são desejos ardentes, ambição desmedida, grande desejo por bens materiais, luxúria, apetite sexual, forte e continuado desejo de fazer ou de ter o que Deus não quer que façamos e o que Deus não quer que tenhamos.
E isso precisa estar diante de nós, irmãos. Sabe por quê? Muitos têm tropeçado na fé, exatamente por desejarem mais, proporcionar esse tipo de satisfação para si próprio, ou seja, satisfazer a sua carne, do que desejar se submeter à vontade de Deus. A gente tem isso na igreja. Quanto crente que você não vê emburradinho, bravinho, não canta assim, não vou fazer, porque eu não vou com aquele lugar, não senta ali por causa desse aqui, porque eu sou assim. Ele está satisfazendo a carne dele. Não, pastor, eu não vou pedir perdão porque não fui eu que errei. Uai, quem disse para você que perdão tem a ver com quem errou? Perdão tem a ver com ajustar as contas. Perdão tem a ver com obediência, diga de passagem. Jesus mandou perdoar, ele não te deu opção. Ele não falou assim, ó, se der vontade, se o cara for gente boa, se valer a pena, não. Ele falou, perdoa. Pastor, isso é pecado de montão, perdoa de montão. Se for 7 vezes, perdoa 7. Mas se for mais, 70 vezes 7. Não é opcional, irmão. Perdão, amor, não é opção, não. Não está na Bíblia lá assim, ó, se der, faz. Se não der, está liberado, está tudo certo com Deus. Não. Pelo contrário. É uma ordenança do Senhor Jesus. Muitos têm tropeçado, por quê? Porque não querem abrir mão do orgulho, da vaidade. Outros tropeçam com a carne porque não querem abrir mão dos prazeres que têm nesse mundo. Segundo Warren Wiersbe, qualquer coisa em nossa vida que entorpeça o nosso amor pelas coisas espirituais e que facilite que caiamos em pecado é mundana e deve ser afastada de nós. Qualquer coisa. Qualquer coisa que te leve a tropeçar, que te afaste de Deus, é mundano. João cita aqui 3 problemas específicos que estão ligados à satisfação da carnalidade de maneira pecaminosa. Primeiro ele fala cobiça da carne, ou seja, dá vazão aos desejos desordenados da carne. Que é a pessoa que não tem limite. Faz o que dá na telha. E o que importa é ele sentir bem. Não, eu estou bem, pastor. Ai, eu senti paz. Tem cada coisa que nos dá paz, irmão, que eu vou falar um negócio para você, é assustador aí. Para e pensa aí. Então, as coisas que dá paz na gente, que eu vou falar um negócio para você. É apavorante. Mas a Bíblia diz que a paz de Deus deve ser o árbitro do nosso coração. Sim, mas o texto que trata da paz de Deus significa que é a paz produzida por Deus no meio da igreja através daquela situação. Então, se está todo mundo vendo que o negócio não está bom e você está em paz, você está em pecado mesmo, simples assim. Então, a primeira questão que envolve a carne é dar vazão aos desejos desordenados da carne, aos prazeres da carne, não se negar em nada. Não ter limites. O segundo é seguir em direção aos prazeres que se colocam diante dos nossos olhos, a cobiça dos olhos. E a gente vai colocando aí os pensamentos mundanos. Não, o que é bonito é para se ver. Há muito tempo atrás, uma vez eu conversava com minha irmã, e tem umas coisas que caem no colo do pastor, que são umas bombas para resolver, viu, irmãos? Uma coisa tensa. Uma vez vieram falar para mim, pastor, eu só preciso conversar com a irmã aí, porque ela usa uns decotes muito complicados. Eu falei assim, não tem ninguém que possa conversar com a irmã, precisa ser eu assim mesmo? Eu falei, precisa ser o senhor mesmo, tem que ser o senhor. E de fato a menina usava uns decotes assim meio, não podia espirrar, pra você ter uma ideia. Senão ficava complicada a situação. E eu fui falar com essa pessoa, com amor. Sabe a resposta que eu obtive? Pastor, o que é bonito é para se ver. Eu falei, mas não é para todo mundo ver. Isso que você está mostrando era só para o seu marido ver, ninguém mais. Porque o que você está fazendo é incitando o outro a pecar. E Deus não vai te colocar por inocente. A sensualidade é pecado. Toda sensualidade? Não. Há uma sensualidade que tem um lugar para ela na vida do casal, dentro de um casamento, que é santa, que é agradável, que é desejável, que é boa, que agrada o casal e agrada a Deus. E Deus se alegra com isso. A gente tem vergonha com esse negócio, né? Pastor, mas Deus ama. Deus fez assim, irmão. Sexualidade não foi feita pelo diabo, foi feita por Deus, para ser desenvolvida no casamento. Mas tem sensualidade, irmãos, que é a obra do Satanás puro. O pessoal que diz assim, né? É o diabo puro, pastor. Tem uns que são assim mesmo.
Falei, e Deus não vai te ter por inocente. Essa ideia do que é bonita para se ver é uma ideia o quê? Mundana. Vou seguir o curso do mundo. É assim. Precisa mudar. Terceiro, a ostentação dos bens materiais, conhecido por soberba da vida. Tem gente que ostenta tudo, até a fé. Já vi crente falando, a minha Bíblia é mais bonita que a sua. Eu falei, vocês estão de brincadeira comigo, ué? Vão disputar qual Bíblia é mais bonita? Vai ler esse negócio aí, ué. Vamos ler essa Bíblia, vocês vão parar com essas coisas. A minha Bíblia é melhor. É melhor por quê? É a palavra de Deus. Não, pastor, comprei uma Bíblia. Essa Bíblia de Genebra é melhor que as outras. Não, irmão, comentário não é Bíblia. Bíblia é só o que está escrito no texto bíblico. O comentário foi o homem que fez. E lá pode ter erro. Gente ostenta tudo. Ostenta a igreja. Nós somos presbiterianos aqui. Quem é presbiteriano mais antigo vai entender essa aí. Quantas vezes a gente não ouviu assim, sou presbiteriano de carteirinha. Colocava um pedigree no negócio. Sou presbiteriano de meu pai, meu avô, todo mundo é presbiteriano. Uai, isso faz de ser mais crente que o outro? A gente gosta de ostentar. E a Bíblia diz que isso se chama soberba da vida. Desde as pequenas coisas até a fé. João Calvino já diz, o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Quantas vezes tem pessoas idolatrando a placa da igreja? No céu não vai ter sessão presbiteriana, não. Aqui é uma sessão mais fria, do ar-condicionado, presbiteriano. Uma sessão assim média, uma comunidade, vamos pôr no meio ali. Olha que é a sessão do calor, que você tem que estar lá meio assim, é os pentecas, está tudo lá. Não tem isso no céu, irmãos. Até porque no céu nós não vamos ter essa perspectiva humana de espiritualidade. Hoje a gente vê por partes, lá a gente vai ver como é. Nós estaremos diante do Cordeiro revelado. Você entende o que é isso? Então muita gente ostenta qualquer coisa. Ceder a tudo isso é alimentar um estilo de vida que está centrado na aquisição do prazer físico, do prazer emocional. Ora, não é para essas coisas que vivem as pessoas no mundo, para ostentar? Eu sou mais bonito que você, eu tenho, você não tem. Todavia, esses prazeres são passageiros e fugazes. Eles se esvaem pelos dedos das mãos. Eles não subsistem à morte e não podem ser transportados para a vida eterna. Esses prazeres são corruptores e corruptíveis. Eles roubam o nosso coração e nos jogam no lixo. Os que amam ao Pai tem uma perspectiva longe do imediatismo oferecido por esse mundo e aguardam a recompensa vinda da parte de Deus. Esses são chamados de bem-aventurados. Esses estão completos daquilo que Deus dá. Em Cristo nós somos capacitados a lutar e a vencer os desejos de servir a nossa carne. Irmãos, é somente em Cristo que a gente vai conseguir isso. Pois Ele colocou sobre nós o seu Espírito, nos vivificando e nos tornando em homens e mulheres espirituais. Não somos mais carnais. Não vivemos mais agarrados à carne, aos prazeres desse mundo. Nós somos espirituais. O que vale para nós é a vontade de Deus. Meus irmãos, o Senhor Jesus nos mostra a importância de uma vida longe das frugalidades desse mundo. Esse Jesus veio em carne e venceu em carne, e nele nós temos vitória. O nosso Salvador não nos deu apenas um exemplo a ser seguido. Isso é moralismo barato, viu, irmãos? Essas mensagens de, Jesus ensinou, faz igual ele, isso é moralismo. Jesus não veio para ensinar caminho, não, ele veio para transformar a vida mesmo. Ele não é modelo, ele é salvador. Ele é resgatador, ele é redentor. Então ele não veio apenas dar o exemplo, ele fez o caminho pelo qual devemos andar, ele nos pôs nesse caminho no qual nós devemos andar, e ele nos mantém nesse caminho. É tudo obra dele, do começo ao fim. Ele efetua o querer e ele efetua o realizar. É tudo de Deus. Salvador não é um modelinho, não é um exemplo, não. Na cruz ele pagou pelo pecado, colocou a gente no caminho que é a sua palavra. Palavra de quem? Dele. E para a gente ficar nessa palavra, ele põe o Espírito.
Oswald Chambers diz que Deus não quer apenas que nós sejamos salvos. Ele garante que nós sejamos salvos quando Ele coloca o Espírito dEle para morar dentro da gente. Essa é a garantia. Então por que você se mantém salvo? Porque o Senhor te mantém salvo, com o Espírito morando dentro de você. Essa vitória não é uma questão de moralismo, é uma questão de fé. A batalha já foi vencida pelo nosso Senhor e nós nos apropriamos dela pela fé. Haverá lutas? Haverá embates? Sim, haverá. Não fica triste quando você luta contra o pecado, não. Fica triste, não. Fica triste pelo pecado, tá? Não vai assim sair daqui e falar, não, o pastor disse que não é para ficar triste, agora estou de boa, né? Não, fica triste com o pecado, não com a luta. Porque se você está lutando contra o pecado, é porque o Espírito Santo está dentro de você, está te incomodando. Deus não está deixando você pecar em paz, porque Ele te ama e Deus corrige a quem Ele ama. Essa história de que o Espírito Santo não incomoda ninguém que não é dele. Quem tem o Espírito Santo põe a cabecinha no travesseiro, não dorme direito sem confessar pecado, não. Quantas vezes aconteceu com você? Não precisa falar não, só lembrar. Você põe a cabeça no travesseiro, você pecou contra aquela pessoa, você fala, não, eu dormi. Deus, o Senhor fala, não, você tem que ir lá para arrumar aquela pessoa. Fala, Senhor, mas eu não quero, que a pessoa é ruim demais. Eu falo, você é pior que ela, uai. E eu morri por você e morri por ela, salvei você e salvei ela, e você está ali naquela luta com o Senhor, até que você fala, Senhor, eu preciso dormir, vou lá pedir perdão para a pessoa. Aí você ora, dorme, no outro dia você tem que pedir perdão para a pessoa. Se acertar com alguém, caminhar junto, devolver alguma coisa que pegou, acertar um erro, pagar uma coisa, enfim, fazer alguma coisa que você prometeu, que você tinha que cumprir, que estava errado. É o Espírito Santo que nos incomoda, e isso é bom. Você não tem que ficar triste por causa da batalha espiritual. Que se você está aí no campo da batalha, ralando, aquele negócio todo, é porque o Espírito Santo do Senhor está em você. Mas saiba, a vitória já está garantida. Ela foi conquistada na cruz do Calvário. E essa vitória é a certeza de que um dia chegará, onde eu e você não lutaremos mais. Onde eu e você não teremos mais inimigos. Onde eu e você reinaremos com o Salvador, Jesus Cristo. Maranata, vem Jesus. Então, é pela aplicação da palavra à nossa vida que nós podemos obter vitória contra os nossos 3 maiores inimigos. Primeiro, contra o maligno, contra o diabo. Jesus triunfou sobre ele na cruz, derrotando seus poderes e imputando sua vitória e justiça sobre mim e sobre você. Vitória contra o mundo. Jesus nos resgatou dos poderes do mundo e dos amores que esse mundo nos oferece e nos transformou em cidadãos dos céus, que anseiam pela nova morada eterna. Vitória sobre a carne. Jesus é a nossa satisfação e a nossa esperança. Ele nos transformou por completo. Agora, pelo poder do Espírito, nós encontramos prazer em Deus, na sua palavra, na obediência aos seus preceitos. Que o Senhor nos fortaleça na fé, irmãos. Que o Senhor, pela sua palavra, fortaleça a nossa vida, de maneira que nós vivamos diariamente a vitória que já foi conquistada pelo Salvador na cruz. Contra o diabo, contra o mundo e contra a carne, para a glória de Cristo Jesus. Amém? Feche teus olhos, quero orar com você. Amado Deus, nós te louvamos pela tua palavra. Aleluia! Grande é o Senhor, o Deus da palavra que se preocupa conosco, que nos dá instrução nas Escrituras, que cuida da nossa vida, que cuida do nosso coração. Nós te louvamos, Senhor, porque pela tua palavra fomos transformados, pelo teu poder fomos resgatados, pela tua cruz fomos perdoados. E hoje aqui estamos, Senhor, desfrutando da vitória que o Senhor nos dá sobre o diabo, sobre o mundo e sobre a carne. Nos ajude, Senhor. Nos ajude a andar de acordo com a sua vontade. Que nessa batalha espiritual que enfrentamos diariamente, nós de fato cresçamos, venhamos a amadurecer, para que a glória do teu nome se manifeste sobre nós. Para que a tua vida em nossa vida
seja uma forma de testemunho público de que nós pertencemos a Ti. Guarda a Tua igreja em toda a face da terra. Guarda Teu povo. Cuida de nós com graça. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, irmãos.